voltamos aqui com o nosso quinto programa da série Arquibancada Andreense, transmitindo direto da Padaria Cássia. A Padaria Cássia fica na rua Dom Pedro 1385, na Vila Pires. Sou Marcelo Belotti e do meu lado Alexandre Bachega, com a participação especial hoje do Ayrton Marques e do Marrom, o campeão paulista de 75 pelo Esporte Clube de Santo André. Boa noite, Ayrton. Boa noite, internauta, boa noite, torcedor de Santo André. É uma honra a gente estar aqui com o Marrom de novo. A gente, como eu falei na chamadinha, já tínhamos gravado com o Marrom e tinha tido um problema técnico. O Marrom gentilmente veio conversar de novo aqui com a gente, porque ele tem muita história bacana para contar para vocês. E já pede boa noite no Marrom aqui. Bom, pessoal da arquibancada, boa noite. Belotti, Alexandre, o Arício que está aqui são amigos já de longa data. E nós estamos aqui só para contar um pouquinho da história do Esporte Clube de Santo André em toda a sua formação. E do lado do Marrom a gente tem a chance aqui de estar batendo papo com o Ayrton Marques. Uma honra para a gente que não é jornalista, que a gente sempre cansa de falar no programa que não somos jornalistas. Hoje nós temos alguém devidamente letrado, né? Boa noite, Ayrton. Ave Maria, desse jeito Muito obrigado, um abraço a você, um forte abraço ao torcedor ligado aí na Arquibancada Andreense, estamos juntos. Mais uma vez agradecer e cumprimentar sem dúvida o Marcos Marrom, né? Já meu vizinho do Parque São Vicente, década de 70, enfim, futebol de salão, do tamanquinho malandrinho, né? Tem história esse jogo para contar. Muito obrigado, estamos juntos aí, vamos falar do futebol, do Santo André e o passado de presente para todos nós é importante, eu lembro assim, legal. Obrigado. Hein? Então vamos começar, gente. O Marcos Antônio Sebastião, mais conhecido como Marrom, né, mano? Correto. O Marrom ele jogou de 72 a 76. 72 ele chegou do Juventude do Santos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, mano. Olha, eu jogava no Santos Futebol Clube e quando foi em 74 a gente teve algumas trocas aqui no ABC. E o Borrachinha, filho do seu Borracha, que era um dos torcedores de Sino, ele acabou indo para Santos e eu vim para o Santo André, praticamente assim no meio do ano. E eu permaneci no Santos do Esporte Clube de Santo André praticamente todo o ano de 74, 75 e 76, em parte depois a gente saiu um pouco emprestado aí, até quando nós acabamos se desligando assim totalmente do Esporte Clube de Santo André. E Marrom, a gente sempre tem mas vai ser uma brincadeira que a gente faz durante os bate-papos, né? Que a gente está tentando puxar a memória das camisas do Santo André. Que camisa que você lembra do que da camisa que você usava na época? Olha, eu me lembro de uma camisa branca ou amarela, ela tinha uma listra vertical do lado esquerdo do peito, assim, como símbolo do Santo André. Com a mudança do Futebol Clube para o Esporte Clube, onde veio se integrar o seu Alcides Souza Lopes, assinou uma parceria grande que foi feita com o seu Vidanco, o atual presidente Pujai, aquele pessoal que vinha de 74, teve a mudança das camisas. E as mudanças das camisas, elas permaneceram, em vez de sair como era amarela, vermelha e verde, ela veio para azul e branco, que é uma das cores da bandeira também da cidade. E teve assim uma série, não foi nem confusão. Nessa programação, nós tínhamos na época um índio, com duas peninhas na cabeça e uma taxinha na testa escrito Esporte Clube de Santo André. Isso deu um pouquinho de ciúmes, né, com relação a essa formação. E aí dentro dessa formação acabou prevalecendo então as estrelinhas, porque o seu Alcir era cruzeirense e ele gostava do Cruzeiro, então ele fez essa modificação e aí ficou as estrelinhas do Cruzeiro até mais ou menos 76, final, que depois já voltou às origens novamente e aí está até hoje, graças a Deus. Esse índio aí o Alexandre pode falar muito bem. Conta a história um pouquinho desse índio, desse mascote. Esse índio, na verdade, ele na mudança do Santo André Futebol Clube para o Esporte Clube Santo André, foi tentado colocar esse índio como torcedor símbolo,
como símbolo do Santo André, Mascote. né? Como mascote, tinha me fugido essa palavra, mascote, né? Porque até muita gente pergunta, pô, mas quando entrou o Ramalhão? O Ramalhão já é Ramalhão desde a fundação, em 67. E o seu Assir tentou colocar esse índiozinho aí, o seu Vigan não gostou. O seu Vigan tinha muito dessa coisa, quando ele não gostava, ele ia lá e batia no peito, batia na mesa. Não vai fazer e pronto, né? Só que aí fica aquele negócio, na mudança de Santo André Futebol Clube para o Esporte Clube Santo André, para a Associação Atlética São Justo, ele acabou dando um jeitinho de enfiar o brasão do Cruzeiro do Sul, né, que o internauta já deve ter visto, ó, pelo menos uma foto da camisa com o brasão, né, que ele era um cruzeirense fanático e aproveitou a mudança. Isso é uma longa história para a gente contar aqui, mas a bandeira da cidade na época, ela era vermelha, amarela, verde, com detalhes em vermelho, como a camisa do nosso amigo Vladimir ali, a camisa antiga, né? E teve a mudança da bandeira da cidade, ó, as cores oficiais da cidade passaram a ser o azul e branco. Já tinha tido essa conversa no time para mudar as cores, porque está no Estatuto do Santo André, que o Santo André tem que jogar sempre com as cores oficiais da cidade, e se for empurrando. Essa mudança na bandeira foi em 72. Quando foi em 75, com a mudança de nome, falaram, não, então já vamos ter que mudar o nome mesmo, já mudam as cores, e o seu Auxílio dá um jeitinho de colocar o Cruzeiro do Sul em homenagem ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Exatamente, é uma época interessante. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, né? Treinava na chácara da GR, com o Fernandinho, bem lá, né? E quando estava no índio, a gente brincava com o índio de Tibiriçá, né? A história da partida, tudo isso, né? Já quando eu jogava, né? Do Golov da partida, né? Tudo isso. Então, essa história passa, né? Passa por gerações, eu acho que fica, né? Eu acho que futebol, a cultura é o que fica, né? Justamente. Eu acredito que com essa mudança que obteve aí, os torcedores acabaram também acampando, né? Porque o interessante foi que o Santo André ficou. O nome da cidade prevaleceu, como prevalece até hoje, nós saímos de Santo André, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui gostamos disso, porque o Santo André, além de ser um clube muito tradicional no mundo inteiro, carrega também o nome da cidade aí para tudo quanto é lugar, para todos os espaços possíveis, da América, da Europa, da Ásia. Então o Esporte Clube Santo André para a gente, independente dessas passagens que teve aí, é um nome que veio para ficar, e graças a Deus a gente está aqui hoje fazendo essa representação. O detalhe que só que faltou falar, né? O apelido Ramalhão existia, mas não existia a personificação, digamos assim, não existia o mascote, né? Desde a nossa da primeira referência que o Nil Seller fez ao Santo André Futebol Clube, sempre o chamou de Ramalhão. Os primeiros registros do Santo André Futebol Clube, em 1967, 68, 69, era o Ramalhão, era sempre o Ramalhão. Um detalhe assim, que eu acho extremamente, digamos, saboroso, detalhes do destino. A Gazeta Esportiva, ela tratava o Santo André como Tangará. O Tangará. Por causa da camisa amarela, porque ele não pássaro que era comum na região, né? Um passarinho amarelo, e o Santo André era chamado como Tangará. E quis o destino que depois acabasse mudando as cores, e uma vez pesquisando na internet eu vi que esse Tangará tem o amarelo e tem o azul. Também serviria para o Esporte Clube, não só para o Futebol Clube, né? Voltando então ao Marrom, eu queria que o Marrom contasse essa história. Antes de ser campeão paulista de 75, o Marrom ele conseguiu um título dos Jogos Regionais em Itu. Como é que foi isso, Marrom? Sim, a gente tinha equipe de amadora, nosso juvenil, que tinha Geraldo, Ratão, Wagner, Nelsinho, Pé de Ferro, Simeão. E com essa equipe que nós tínhamos aqui, nós acabamos a liga através do Guerra,
ela acabou fazendo uma seleção e juntou-se a alguns jogadores profissionais que estavam junto com o pessoal do amador. Esse pessoal que foi do profissional foi o Souza, o Vicente, Simeão, o Lilão, foi eu. A gente estava na equipe profissional e nós fomos ajudar a fazer a representação. E nós acabamos sendo campeão dos Jogos Regionais lá em Itu. E por incrível que pareça, nós não tivemos nos Jogos Abertos, porque naquele ano, de 75 também, houve uma modificação no Estado, alguma coisa no Estado, que eles acabaram não realizando os Jogos Abertos prometidos. Aí também conta, uma rodada contando a história, no dia da final, vocês jogaram a final dos Jogos Regionais e fomos jogar o Vasco de Americana lá em Americana. O Vicente, a gente estava um pouco cansado, mas a gente foi lá representar o Santo André em 74 e nós perdemos esse jogo de 1 a 0. Então, gente, aproveitando essa colocação que o Marrom acabou de fazer, a gente tem a oportunidade de fazer as perguntas dos nossos espectadores, tá? A gente abriu para as pessoas da internet fazer a pergunta. Então, participe, faça a sua pergunta pelo twitter.com/ramalhonautas ou então pela própria fanpage dos Ramalhonautas no Facebook, facebook.com/ramalhonautas. A gente está com uma pergunta aqui do João Borg, que é justamente nesse sentido. João Borg pergunta para você, Marrom, como que era jogar num país vivendo num regime militar? Como é que rapaziada, era difícil. A gente não tinha muita liberdade, não. Nem de expressão, nem de comemoração, nem de nada. Até comemoração também? Comemoração, a gente tinha que seguir as regras aí. Essa coisa de levantar o braço para cima, essas coisas de bater no peito, a gente não tinha muito isso não. Você já viu uma instrução da nossa direção para a gente comemorar bem ponderadamente, para que não houvesse problema de restrição às nossas associações. Isso não só em Santo André, mas como um todo, né? Então foi muito difícil essa época aí para a gente poder jogar. Mas a gente sobressaiu. E você, Ayrton, como é que vocês viveram essa época dos meios de comunicação? Bem lembrado, hein? Bem lembrado essa questão, né? Até Ricardo Marrom dizendo se ele já tinha naquela época tinha organizado o hino nacional brasileiro. Difícil, não tinha, né? O hino nacional era. Só cantava o hino nacional por educação na escola. Do mais a gente jamais ouvia o hino nacional. Mas meio de comunicação. As frases era ontem, hoje, sempre o Brasil, né? Era aquela vigilância, a vigilância. E essa questão, né? Se fala muito do pão e circo também, né? Já se pensasse no pão mundo, né? 4 anos antes da abertura que foi feita em 79, né? Fala muito a questão do pão e circo. Então, não, gente. E vamos então agora para a formação da equipe de 75. Já com o título antes de 74. Muito se fala que a equipe de 74 era melhor do que a de 75. Como é que você vê isso? Sim. A equipe de 74 era um time mais caseiro. Nós tínhamos aqui, o goleiro era o Darcy, o Luiz Maia, Tadeu, o Celso Cachimbo, o Tulica, nós tínhamos o Tijolo. Nós tínhamos grandes jogadores da cidade. E você sabe que o time da cidade, geralmente ele joga mais com o coração, mais por amor, do que praticamente assim como a gente veio jogar em 75 com um técnico mais administrador do que o seu Pacal. Sei. O seu Pacal era um time mais de formação aguerrida, de um time de força, do que um time mais técnico do que a gente teve. Assim, se a gente falar que o de 74 era melhor do que o de 75, a gente talvez vai cometer algumas injustiças. Então vamos ficar com os dois que fez 2 grandes campeonatos. A gente costuma fazer esse questionamento para quem jogou na época, porque
O Tulica às vezes falava isso, né? Ele gostava de comparar o time de 74 com o de 75. Então, para o internauta conseguir enxergar mais ou menos a diferença do time de 74 e de 75. O goleiro em 74 era o Garcia e às vezes jogava o Silva. Em 75 já era o Ronaldo. O zagueiro era o Flavião em 75, 74 era o time titular. Mais técnico. Né? Mais técnico. O Rodolfo permaneceu. Aí o Luiz Augusto e o Roberto também já jogavam. Então, em 75 eles jogavam, mas em 74 eles já jogavam. Então, nós tivemos muito poucas assim, as mudanças. Mas nós tivemos assim, em 75, os jogadores, por exemplo, que eram mais imediatos. Era o Fernandes e o Luizinho Gaúcho, que veio do Sul. Então, a gente tinha uma equipe praticamente bem base e nós fazíamos uma complementação. Mas esses dois jogadores aí eram mais ou menos os esteios da substituição. Porque o seu Aurélio, que era o treinador, gostavam deles. Mas todos nós que, por exemplo, entrávamos na equipe, ou jogando, ou entrávamos no segundo tempo, a gente fazia de tudo para poder a gente ter uma boa condição de representar a cidade, como nós o fizemos em todo o campeonato. E aí, então, no meio campo, 74 era o Celso Cachimbo, 75 veio o Souza. Isso. E no 74 também já veio o Souza também. O Souza já veio em 74. Já veio em 74 também. Mas ele foi titular só em 75, né? Só em 75, porque o Souza titular mesmo só em 75. Em 74 nós tínhamos o Celso Cachimbo, tínhamos o Fernandinho também, e tínhamos o Vicente que jogava. Às vezes jogava o Simeão, às vezes jogava o Souza quando veio, né? Na frente nós também já tínhamos o Celso Mota, tínhamos o Tulica e tínhamos o Nascimento em 74. Em 75 nós tivemos o Romo, então uma estratégia diferente. Nós tínhamos 2 pontas ofensivos e em 75 nós tínhamos um ponta só, porque o Romo fazia aquele estilo Zagallo que foi feito na seleção brasileira e ele cumpria muito bem essa determinação. Legal. Segundo o ataque, lembrou o seguinte, a questão da condição física. Muitas vezes a gente fazia o pobre chinelo, né? A gente fazia o pobre chinelo no treinamento. Então, essa questão da condição física naquela época, né? Hoje, evidentemente, nós passamos aí, né? Você tem a sua opinião, de lá naquela época, o pobre chinelo, enfim, né? Bater na palma e tal, e para hoje, você pode mudou muito. Mas fazia efeito, funcionava. A rigidez era grande, né? Porque nós tínhamos o Jorge Machado Barros, que era professor de atletismo. Então ele trabalhava com muita força. E nós não tínhamos hoje aparelhagem, nós não tínhamos antigamente. O único aparelho que hoje ainda se permanece, que eu vejo de vez em quando, é a barreira de atletismo, que faz de 110. Então ele fazia o trabalho com a gente de salto, de saltitar, de pular, de força nas barreiras. E fazia o trabalho de arranque e resistência atrás do Bruno Daniel, que tinha um morro, que hoje tem o estacionamento do ônibus lá, ali arrumaram tudo ali. Então a gente subia aquele morro ali 30 vezes por dia. Então era muito cansativo, a rigidez era muito grande. Fazíamos flexão de braço, fazíamos trabalho de perna. Aí todo mundo reclamava, mas fazia. Você falou um negócio que é interessante. Você fazia o treinamento pulando, né, as barreiras, né? As barreiras. O pessoal que veio aqui, nosso primeiro programa, se vocês lembrarem, com o City e com o Anísio, eles falavam que o Manga, ele pegava uma vara de bambu e passava. E não pula, se não pulasse, ele fazia o ciclo e ficava rodando aquele bambu e... Se não pulasse, né? Canela já era. Justamente, eu me lembro também que do Bruno na pista tinha aquela caixa de água. E a gente fazia o treinamento dentro daquela caixa de água. A gente vinha, fazia o saltitado, caía dentro da caixa de água e já saía lá molhada. Aí tinha as brincadeiras, já jogavam no chão, o outro já saía puxando a camisa. Então era muito legal, muito bacana. Você chegou a ser treinado pelo Bonora? Pelo Bonora, no Santo André, não. Não. Não, já tinha saído
Foi quando veio aquela molecada, né, os baixinhos e tal, aquelas coisas lá. O seu Bonora que fez um grande trabalho no Santos, foi um dos melhores trabalhos que o Santo André fez, foi justamente com o seu Bonora, que também era chamado de pica-pau e era da casa. Fazia aquilo com amor, com coração. E em 74, contrário de 75, você tinha um Lapola que trabalhava como basicamente olheiro olheiro tático do Mestre Aurélio, ficava na arquibancada vendo o jogo para o Mestre Aurélio para fazer as suas observações. Em 74 não, em 74 a gente tinha o Pacal. E o Pacal era uma figura. Nós tivemos o Pacal e tivemos o Ulisses. O Pacal, vamos lembrar uma história do Pacal. Num jogo, nós estávamos jogando contra a Esportiva de Guará, nós ganhamos esse jogo de 1-0 lá em Guaratinguetá. E ele gostava, ele ia nas mães de santo e tal, e levava umas velhas e tal, aquele negócio todo, passava na gente, mandava pular, e dá a mão aqui, puxa aqui, entra com o pé direito, vai lá com o pé esquerdo e tal. Mas eu estava no banco de reserva, e aí tinha um jogador chamado Carlinhos, que tinha vindo do Rio de Janeiro, e jogava na Esportiva, um atacante elétrico, forte, muito bom. Aí nós ganhamos esse jogo de 1-0, rapaz, o Fernandinho. E aí, numa dessas aí, o cara saiu na cara do gol e o Darcy saiu e não conseguiu achar o atacante. Aí ele deu um soco assim no banco. Mãe, pelo amor de Deus! O cara caiu em cima da bola, assim atrapalhou, o Darcy foi lá e pegou a bola, como se estivesse pegando assim um prato de comida assim na mesa, assim, e saiu para poder jogar e ganhou esse jogo de 1-0. Mas ficamos muito assustados depois. Tudo que tinha que cumprir, a gente cumpria. Não tinha problema. A gente sabe de histórias do Pacal aí, até que incêndio de vestiário, né? Que ele ia lá e acendia as velas dele, né? Segundo a crença dele. Eram muitas velas. Até vestiário incendiado teve. Nessa resenha, uma legal que eu adotei aqui, que o Marrom tem, é sobre o primeiro jogo da final. Eu queria que ele contasse. O primeiro jogo da final no hotel lá em Bebedouro. Aliás, vocês saíram de Bebedouro para ir para Catanduva? Nós saímos de Bebedouro, mas foi o seguinte. Em Bebedouro, você tem aquela festa do automóvel, tal, essas coisas assim, né? Então, em Bebedouro, a gente, um hotel muito bom lá, chique, até esses dias com o Grêmio Mauense, a gente foi jogar Marreta e ficamos nesse hotel aí. Tinha uma estrada de terra que ela saía de Bebedouro para Catanduva. Ela fazia um corte de uma estrada de terra. E aí a gente, o ônibus nosso era o carreirinha que era da Icaraí, que era do Guerra. O Guerra tampou uma porta lá, pintou, e aquele ônibus lá, e até o nosso motorista chamava-se Sargento Garcia, você estava lá e tal, dirigindo, era muito legal. E aí a gente tinha, nesse hotel, a gente tinha um negócio de comida assim, um redondo, você ia girando e ia se servindo, né? E a gente tinha um goleiro chamado Lincoln, grandão. Aí, num determinado momento, ele fez um belo de um prato, deu uma ajeitada na área, mas prato bom. E meteu uma farinha em cima e foi lá e pegou e meteu um caldo. Rapaz, era um caldo de pêssego. Aí ele não conseguia comer. Aí ele ficou doce, aí ele ficava olhando pra gente, olhava para todo mundo, disfarçadamente, e ele não conseguia comer. No outro dia, a gente almoçou para ir embora para Catanduva. E tinha um doce chamado pavê. Aí ele ficou meio enrolando e tal. Aí ele perguntou, o Fernandinho gostava de... Fernandinho, que doce é esse aqui? Aí o Fernandinho, pô, você nunca comeu? Isso é pavê. Aí ele ficou olhando e ele não pegou. Foi só para ver, né? Foi só para ver. É a história do futebol, né? É isso aí. O 75, que lembrança que você tem aí? Fortemente da intermediária, né? Quanto o time de Catanduva, né? Foram de Catanduva lá um pouco, né? Tudo bem, que é o Grêmio
né? Eu morava no Parque São Vicente naquela ocasião, né? Mas eu ia treinar aqui no Rangel, no André, na época, né? Acompanhando a prefeitura, né? No Chácara do Rangel. E era questão do intermediário mesmo, né? Tudo que vocês já sabem, né? Do intermediário. E falou do Vicente Guerra, até de outras pessoas né, que tem história. Outro dia eu encontrei com o Sapeca, ele me mostrou várias fotos naquela época, do ano de viagem. Recordei que ele botei essas fotos. Nossa senhora, é uma relíquia, gente. Você fazer um livro disso aí, viu? Senhores, fazer um livro. Sim, senhor. É legal, muito interessante. Aproveitando essa história de lembrar, né? Eu queria que tanto o Ayrton como o Marrom falassem um pouquinho do Celso Cachimbo. O torcedor do Santo André mais novo, de repente ele não sabe o que foi o Celso Cachimbo para o Santo André, né? Foi um dos grandes craques que a gente teve no time, né? E hoje, até a gente aos poucos a gente vai conseguindo puxar essa memória aí e mostrar ao torcedor do Santo André quem foram os grandes craques. O Licinho também foi o primeiro grande craque que teve no Santo André, né? Qual a lembrança que você tem do Cachimbo, assim? Como é que era ver ele jogar? Você citou muito bem, porque praticamente o Ulisses era um pai, né? Para todos nós. Ele foi um pai muito grande, Darcy também, que era goleiro. Mas nós tínhamos assim, uma safra muito boa. Nós tínhamos o filho de Celso Cachimbo, que era um volante aguerrido, um volante de primeira linha, combativo, sabia jogar, sabia marcar. Nós tínhamos também, vamos lembrar do final Tadeu também, que também era jogava pelas laterais, era um zagueiro assim, da melhor qualidade, tudo gente daqui da cidade, o Rodolfo. O Tito, eu vi esses dias aí, o Tito veio de fora, né? Veio de São José, assim como o Fernandinho também jogou lá e veio para cá, e se radicaram na cidade e estão até hoje aí, né? Junto com o pessoal. O Luiz Maia era também, tudo jogava no 7, outro jogava no Vila Luzita, nós tínhamos gente que jogava no Bom Sucesso, no Santos do Parque, né? E esse pessoal aí hoje, a gente até, não é nem uma homenagem, né? É uma lembrança gostosa que a gente está fazendo, porque o nome desse pessoal aí que a gente está citando aqui, por acaso, eles estão todos praticamente na história do Esporte Clube Santo André, que antigamente era o futebol. Não, é isso mesmo, você falou o Marrom. Isso está, sabe, exatamente que está na história, os livros, tudo isso graças a Ramalho Naldo, foi um trabalho seu, né? Né, na batalha, tudo isso aí, que vem essa história. Quando você falou do polo esportivo, quando ele fala do passado, a gente lembra do atual momento, ou uma época mais não tão longe, né? Recentemente, a questão da final contra o Flamengo, quando muita gente ia comprar ingresso do Santo André Flamengo no polo esportivo, se encantava e não tinha conhecido, não sabia que ali, né, o clube de Santo André, que é tudo aquilo lá, no polo esportivo, Palácio dos Esportes, né? Então você se encontra nessa história do passado, que se modernizou e a questão vai continuar modernizando, evidentemente, com os trancos e barrancos, com as dificuldades, essas coisas, mas é essa linha, né? Esse é o caminho, essa é a estrada, né? Justamente, só para lembrar mais um pedacinho assim, a intermediária, na realidade, ela voltou em 76, porque a briga foi do seu Vigano. Porque nós tínhamos uma promessa que o campeão de 75 disputaria o Campeonato Paulista de 76. E foi o que não aconteceu. Nós fomos lá reivindicar, a nossa diretoria foi reivindicar a postura do que não era necessário do acesso, e nós acabou, não tem, vai, não vai. Foi quando voltou, em 1976, praticamente de volta, e aí nós claudicamos ali, perdemos com a Aliança, tomamos um gol em cima da hora do Valdomiro, que jogou muito tempo aqui com a gente aqui, um jogo com o Barreto também. Então, são algumas histórias assim que a gente fala assim, que depois a gente capengou um pouquinho, mas aí um pouquinho mais na frente a gente conseguiu subir. Mas entrou com moral em 76, né? Claro que a cobrança de 75 também já vinha grande, né? Mas isso é bom, que bom, né? Ouvir, né? A gente ouviu falar ouvir e rever, né? Mas é isso aí, a gente está revendo, né? Para quem viveu, a gente era criança e adolescente, mas a gente lembra que isso aí passou, né? A gente vivia jogando bola lá, né? Ou na rua, ou nos treinamentos, a gente começava a ouvir essas histórias. É interessante, sim. Só dar uma pincelada nessa história do não acesso, né?
para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente tem um capítulo todinho reservado para ele no livro 1975 A Saga, né? Mas para o internauta entender agora, desde 74, se não me engano, não estava tendo acesso. Então a Catanduvense, campeã de 74, não conseguiu o acesso. O Santo André, campeão em 75, o São José em 76, não foi São José? 15 de Jaú. 15 de Jaú, em 76 não, aí já subiu, né? Esse já foi. Porque O São José em 72 72, já não mais subiu. antigo. Já não subiu. A ponte subiu. A ponte subiu em 71. Mas do São José para frente não subiu mais. Eu lembro que o Fernando conta muito disso, de desfilar em carro de bombeiro, fazer festa na cidade, o time continua na segunda divisão. A gente sempre gosta de lembrar do seu Vigan, né? Mandar um abraço para ele, porque se hoje a gente tem um futebol mais ou menos dentro desses moldes que a gente tem hoje, a gente deve muito ao seu Vigan, que foi quem reuniu todos os clubes do estado de São Paulo e falou, não, nós vamos fazer um levante, foi chamado o Grande Levante na época, né? Ele mandou uma correspondência para todos, o Fernandinho estava explicando isso no programa, o Fernandinho também vou ter essa explicação. Ele mandou uma correspondência para todos os presidentes de clube de todas a primeira divisão, conclamando a todos para o levante, para que voltasse a ter. A Federação Paulista era dominada pelo. O Ayrton Marques ele viveu mais essa época do que eu era vivo nessa época, né? Mas ele viveu mais essa época do que eu, que ele é um pouco mais antigo do que eu. Mas a federação ela era meio planteada pelo Mendonça Falcão e controlada principalmente pelo Zé da Farmácia, pelo seu Zé Ferreira Pinto e pelo Rico, que enquanto pôde segurar os times, o Juventus e o 15 de Piracicaba na primeira divisão, ele conseguiu fazer com que não tivesse acesso, não é isso? E o Estado inteirinho paralisou, apoiou esse levante do seu Vigan, com exceção dos presidentes do Juventus e do 15 de Piracicaba, que é lógico não queriam perder a boquinha que eles tinham na 1, hoje a gente diz A1, né, na divisão especial, né? Exatamente. Esse ano acho que o Jair Rocha já fazia parte do departamento de futebol. Já fazia mesmo, né? Estou falando, estou recordando uma foto que eu vi do Jair, postado numa foto aí, né? De 75, se não me engano. É isso, é verdade, você lembrou do pessoal de Piracicaba, né? Do Romeu, Ferreira, que diz aqui também, tem força e razão do que foi, né? A fundação da federação, enfim, isso, né? Ele usava o fato de ser ele usava o fato de ser fundador da federação. Inclusive, quando a condição para a lei do acesso, gente, foi que só um subia. O segundo a subir tinha que disputar um rebolo. Então, em 79, o Santo André, o Taubaté foi campeão, teve o acesso imediato, e o Santo André, que foi segundo colocado, disputou um rebolo com o Marília e não subiu porque perdeu com o Marília. Então, a condição era sempre isso, era conseguir salvar os times. Aí, depois de 79, com a confusão que deu, foi uma bela confusão que vocês já viram aí acabou esse rebolo e acabou que os dois subiram. Era uma ditadura, né? Tanto é que você falou de 79, foi a época da abertura, né? Aí chegou 81, né? Bom, né? Chegou os 81. E aí foi, né? Então é isso, gente. Fim da primeira parte do nosso Arquibancada Andreense. Participe, faça sua pergunta. A gente vai sempre, antes de cada programa, a gente vai disponibilizar o nosso convidado e você pode fazer as perguntas através do Twitter. O Twitter é @ramalhonautas. Faça como o João Borg, pergunte, faça a sua pergunta, ou então no Facebook, facebook.com/ramalhonautas ou facebook.com/tvpointer. Estamos aqui na Padaria Cássia na Dom Pedro 1385, na Vila Pires. A gente vai dar uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.